Oi, galera, tudo bem? Eu vou estar falando de tudo um pouco aqui, entendeu? E eu vou estar falando para vocês do direitos humanos e cidadanias que caem na prova de concurso do bombeiro militar, da brigada militar e da polícia ostensiva de primeira classe. Aqui, o português que eu falei cai também na prova, entendeu? E matemática também, entendeu, galera? Mas assim, eu vou estar dando de pouco em pouco até completar o conteúdo, entendeu? Aqui, lembrando aqui que não é para concurso, entendeu? Mas assim, se puder ajudar de alguma forma, pode ajudar, entendeu? Assim, mas eu quero trazer esse canal aqui para que vocês saibam sobre os direitos também, entendeu? Mas eu tô colocando conteúdo de pouco em pouco. De pouco em pouco, quando eu terminar o conteúdo direito administrativo, direito previdenciário e também direitos humanos e cidadania. E o direito previdenciário, né, que eu falei, aí sim nós vamos partir para o direito trabalhador e processo trabalhador, entendeu, galera? Mas eu vou falar sobre cidadania. Princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Preâmbulo. Nós, representantes do povo brasileiro reunidos em Assembleia Nacional, constitui para instituir um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais individuais, a liberdade, segurança e bem-estar, desenvolvimento, igualdade e justiça com valores supremos de uma sociedade fraterna, pluralista e sem preconceito, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a resolução pacífica das controvérsias, promulgamos sob a proteção de Deus e a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Título I dos princípios fundamentais. 1. Fundamentos da República. O título I da Constituição Federativa trata dos princípios fundamentais do Estado brasileiro e começa em seu artigo 1º, trabalhando com os fundamentos da República Federativa Brasileira, ou seja, como as bases estruturantes do Estado Nacional. Nesse sentido, disciplina, artigo 1º, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático de direito, tem como fundamentos I, a soberania, I, a cidadania, I, a dignidade das pessoas humanas, e V, os valores sociais do trabalho de livre iniciativa, V, pluralismo político. O parágrafo único, todo poder emana do povo que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Vale estudar o significado e abrangência de cada qual destes fundamentos. 1.1 Soberania. A soberania significa o poder supremo que cada nação possui de se autogovernar e se autodeterminar. Este conceito surgiu no Estado moderno, com a cessão do absolutismo, colocando o reinar a posição da soberania. Sendo assim, poderia governar com bem entender-se, pois seu poder era exclusivo, inabalável, limitando a temporal e divino, ou seja, absoluto. Nesse sentido, Thomas Hobbes, na obra Leviatã, defende quando os homens abrem a mão do estado natural e deixa de predominar a lei do mais forte. Mas para a consolidação desse tipo de sociedade é necessário a presença de uma autoridade a qual
Todos os membros devem render o suficiente da sua liberdade natural, permitindo que esta autoridade possa assegurar a paz interna e a defesa comum. Este soberano, que à época da escrita e da obra de Oblas se consolidava no monarca, deveria ser o Leviatã, uma autoridade inquestionável. No mesmo direcionamento se encontra a obra de Maquiavel, que rejeitou a concepção de um soberano que deveria ser justo e ético para com seu povo, desde que sempre tivesse uma vista a finalidade primordial de manter o Estado íntegro na conduta dos homens, especialmente dos princípios contra a qual não há recurso. Os fins justificam os meios, portanto, se um príncipe pretende conquistar e manter o poder, e os meios que empregue serão sempre tidos como honrosos e elogiados por todos, pois o vulgo atenta sempre para as aparências e os resultados. A concepção de soberania inerente ou monarca se quebrou numa fase posterior, notadamente com a acessão do ideário iluminista. Como efeito, passou a se enxergar a soberania como um poder que repassou do povo. Logo, a autoridade absoluta da qual emana o poder, o povo, é a legitimidade do exercício do poder no Estado, emana deste povo. Com efeito, no Estado democrático se garante a soberania popular, que pode ser conceituada como igualdade máxima do poder, extraída da soma dos atributos de cada membro da sociedade estatal, encarregando de escolher os seus representantes no governo, por meio do sufrágio universal, o voto direto, secreto e igualitário. Nesse sentido, liga-se diretamente ao parágrafo único do artigo 1º CF, que prevê que todo o poder emana do povo e que exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. O povo é soberano em suas decisões e as autoridades eleitas que decidem em nome dele, representando, devem estar devidamente legitimadas para tanto que acontece pelo exercício do sufrágio universal. Por seu turno, é soberania nacional o princípio geral da atividade econômica, artigo 170 e do CF, resta demonstrando que não somente a guia de atuação política do Estado, mas também de sua atuação econômica. Nesse sentido, deve-se preservar e incentivar a indústria e economia nacionais. 1.2 Cidadania. Quando se afirma no capítulo do artigo 1º que a República Federativa do Brasil é um Estado democrático de direito, remete-se à ideia de que o Brasil adota a democracia como regime político. Historicamente, nota-se por volta de 800 a.C., as comunidades de aldeias começam a ceder lugar para unidades políticas maiores, surgindo as chamadas cidades-estados ou polis, como Tebas, Esparta e Atenas. Inicialmente eram monarquias, transformaram-se em oligarquias e por volta do século VI a.C., tornaram-se democracias. Como efeito, as origens da chamada democracia se encontra na Grécia Antiga, sendo permitida a participação direta daqueles poucos que eram considerados cidadãos por meio de discussão na polis, democracia do grego, democratos,
é um regime político em que poder de tomar decisão política está com os cidadãos de forma direta. Quando um cidadão se reúne com os demais e juntos eles tomam a decisão política ou indireta, quando os cidadãos é dado o poder de eleger um representante. Portanto, o conceito de democracia está diretamente ligado ao de cidadania, notadamente porque apenas quem possui a cidadania está direito a participar das decisões políticas serem tomadas pelo Estado. Cidadão é nacional, isto é aquele que possui o vínculo político jurídico da nacionalidade com o Estado, que goza de direitos políticos, ou seja, o que pode voltar a ser votado. Sufrágio universal destacam os seguintes conceitos: correlatados, nacionalidades e vínculo jurídico-político que liga um indivíduo a determinado estado, fazendo com que ele passe a integrar o povo daquele estado, desfrutando assim de direitos e obrigações. O povo é um conjunto de pessoas que compõem estados unidas pelo vínculo da nacionalidade. C. População, conjunto de pessoas residentes no estado, nacionais ou não. Depreende-se que a cidadania é um atributo conferido aos nacionais titulares de direitos políticos, permitindo a consolidação do sistema democrático. 1.3. Dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana é o valor à base de interpretação de qualquer sistema jurídico, internacional ou nacional, que possa a se considerar compatível com os valores éticos, notadamente da moral, da justiça e da democracia. Pensar em dignidade das pessoas humanas significa, acima de tudo, colocar a pessoa humana como o centro e norte para qualquer processo de interpretação jurídico, seja na elaboração da norma, seja na sua aplicação. Sempre entender e estabelecer uma definição fechada ou plena e possível, conceituar a dignidade da pessoa humana como o principal valor do ordenamento ético e, por consequência, jurídico, que pretende colocar a pessoa humana como um sujeito pleno de direitos. É obrigação na ordem internacional e nacional cujo desrespeito acarreta a própria exclusão de sua personalidade. Aponta Barroso o princípio da dignidade da pessoa humana e identifica um espaço de integridade moral ser assegurada a todos. As pessoas por sua só existência no mundo é um respeito e a criação independente da crença que se professe quando a sua origem, a dignidade relacionar-se tanto com a liberdade e valores do espírito como as condições materiais de subsistência. O ministro Alberto Luiz Braciani de Fortão Pereira, do Tribunal Superior do Trabalho, trouxe interessante conceito numa das decisões que relatou: a dignidade consiste na percepção intrínseca de cada ser humano, o respeito dos direitos e obrigações, de modo a assegurar sob o foco de condições existências mínimas e a participação saudável e ativa dos destinos escolhidos, sem que isso importe a destilação dos valores soberanos da democracia e das liberdades individuais. O processo de valorização do indivíduo articula a promoção de escrita, postura, sonhos, sem olvidar que o aspecto de abrangência das liberdades individuais encontra limitações em outros direitos fundamentais, como honra
e a vida privada e intimidade, a imagem sobrevela registrar que essas garantias associadas ao princípio da dignidade da pessoa humana subsistem como conquista uma humanidade, razão pela qual eu faria proteção especial consistente em indenização por dano moral decorrente da sua violação. Para realer a evolução histórica, demonstra o domínio de um valor sobre o outro, ou seja, a existência de uma ordem gradativa entre os valores mais existentes, os valores fundamentais e os secundários, sendo que o valor é a fonte da pessoa humana nesse sentido. Não os dizeres de Reale. Partimos dessa ideia, o nosso ver básica de que as pessoas humanas é o valor fonte de todos os valores. O homem, como se natural, biopsíquico, é apenas um indivíduo entre outros indivíduos, um ente animal entre os demais da mesma espécie. O homem considera na sua objetividade espiritual enquanto ser que só realiza no sentido do seu dever. Se o que chamamos de pessoa, só o homem, possui a dignidade originária de ser enquanto deve ser, pondo-se essencialmente com razão determinante do processo histórico, quando a Constituição Federal assegura a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República, faz emergir uma nova concepção de proteção de cada membro do seu povo. Tal ideologia de forte fulcro humanista igual à afirmação de todos os direitos fundamentais e confere a eles a posição hierárquica e superior das normas organizacionais do Estado, de modo que o Estado que está para o povo deve garantir a dignidade de seus membros e não o inverso. 1.4. Valores sociais do trabalho da livre iniciativa.